No programa de hoje, o cara que já foi do MST, um goiano do pé rachado e autor do livro A Face Oculta do MST. Com 11 anos eu entro num acampamento, no Movimento Sem Terra, e eu me deparo com um movimento que apresenta para mim o marxismo mascarado de cristianismo. Eu não entendi o que ele falou. Pedro Pôncio e junto a ele o delegado-geral de Santa Catarina. E o grande objetivo é combater o crime. Você podia ser o próprio Batman! O brabo Ulisses Gabriel. Muito bem, então temos esse encontro agora aqui. De notáveis. Um encontro de notáveis nesse programa Pânico. O Pôncio já esteve aqui. Sim. Não é isso, Pôncio? Tudo bem com você? Tudo bem. Como é que tá? Tá aqui com os livros. A Face Oculta do MST. Ele era do... Você era o Sem Terra, né? Você contou a sua quase história. 10 anos do Movimento Sem Terra, morando nos acampamentos do MST. Entrei com 11 anos de idade, saí com quase 20. E vivi todo o processo de doutrinação, lavagem cerebral, né? Eu fui o experimento social do movimento. Então eu participei da militância, né? Eu participei de todo o processo dos encontros sem terrinha. Inclusive nos encontros sem terrinha, Emílio, a gente descia do ônibus e a primeira coisa que a gente recebia era uma boina do Che Guevara, uma camisa do Fidel Castro. A gente passava ali 15 dias no meio de uma fazenda isolada, exclusivamente aprendendo a fazer militância política. E aí a gente recebia cartilhas, por exemplo, de Carlos Marighella, né, que foi um terrorista conhecido do Brasil, que escreveu o Manual do Guerrilheiro Urbano. Isso. Ensinando a matar policiais, dentre outras coisas. Então, Marighella era do Exército, né? O Mariga. Ele era do Exército, ele participou da Aliança Nacional Libertadora, era um terrorista completo, que ensinava, dentre outras coisas, a matar policiais, assaltar bancos. A cartilha dele era exclusivamente para ensinar guerrilha. E esse era o meu herói no acampamento, né? Eu aprendia sobre a história de vida dele, me inspirava nele. Você gostava do Marighella? Eu gostava do Marighella, eu queria ser... Na verdade, eu queria ser o Che Guevara, né? Olha que loucura. Sim. Eu sonhava com... Enfim, eles passavam para nós, por exemplo, um filme que é muito conhecido, que é o Diário de Motocicleta, né? Sim. Então ali, poxa, a gente tava ali mais de 2, 3, 4 mil crianças numa fazenda. O que a gente fazia lá? Assistir filme do Che Guevara, receber a boina, compor poema, essa maluquice de teatro que a esquerda promove muito bem. O foco disso tudo era pra criança. Era exclusivamente para ensinar a criança a fazer militância política. Caraca, bicho. É romântico. Sim, né? É romântico. Cria a identidade do herói. Isso aí. Isso é uma doutrinação, né? E temos também o doutor aqui, o nosso querido delegado Ulisses Gabriel. E aí, doutor, tudo certo? Tudo certo, 100%. O nosso governador Jorginho mandou um abraço a todos vocês. Grande Jorginho. Nossa liderança maior aí em Santa Catarina e que tem feito um grande trabalho. Boa. Por falar em abraço, gostaria de entregar um presente pro Emílio. Presente pra mim? Emílio só? Trouxe pro Emílio. o melhor presente Só trouxe pra Cadê? que se pode Qual é trazer do Delari Já que você não vai a Goiás, Emílio, Aí sim. Goiás vem até você. O que você trouxe? Piqui. Hoje, Arroz com piti. Delari já falou que vai roubar de isso você aqui no final piqui. do programa. Você sabe isso aqui, você sabe como é conhecido? Isso aqui é o ouro do cerrado. Sim. Você sabe É que uma isso fruta, você sabia, né? aqui? Claro, é uma fruta. É o piqui. E você já comeu maionese de pequi com peixe? Maionese, olha só, eu sou de Goiás e nunca comi maionese. Maionese de pequi com peixe é um espetáculo. Franguinho caipira Olha o e cheirinho. Também do negócio. Oi? Não, mas pô. O que tem? Tem um caroço, você tem que ter Tem um caroço. de comer. Que é a castanha. É a castanha, depois você tem a castanha aqui. Pô, muito obrigado. Abração de Goiás pra Isso aqui é você, um o povo de clássico Goiás do Cerrado. ama É o ouro do o Cerrado. Tá sempre atento. É o pequi. Tem arroz com pequi. É muito gostoso. Frango caipira Frango com pequi. é a nata, né? Na verdade, inclusive, tem um debate muito grande, né? Que os mineiros querem roubar a identidade do pão de queijo, mas eu vou deixar claro aqui que pão de queijo é Goiás, hein? Também é goiano? Também não, hein? É do MST o pão de queijo. É a identidade de Goiás. É só a briga que você tá provocando. do sertanejo. Muito bem. Vocês vão fazer a pergunta? Eu queria destrinchar um assunto aqui que a gente teve até uma iniciativa aqui no nosso The Hit, que é sobre o Abril Vermelho. Queria que primeiro você explicasse o que é o Abril Vermelho e o que tem... O delegado poderia explicar, por favor. Então, Zuckerman, o Abril Vermelho é um movimento criado pelo Movimento Sem Terra com o intuito de estimular invasões de terra e fazer um processo de doutrinação. E o Pedro falava sobre esse processo. Lá na China, o Mao Tse Tung fez isso, né? A revolução cultural começa pelos colégios para doutrinar os jovens
para que defendesse E pelo o comunismo. camponês, né? E pelo camponês. Eu sempre digo que esse processo de propriedade de terra, onde há um estímulo de invasão, a terra é um direito daquele indivíduo que comprou, que adquiriu ela, é inalienável. E o Rousseau criticava, né? Não, absurdo, a propriedade tem que ser coletiva. E aí se estimula as invasões para que pessoas tenham terras para trabalhar. Então, quer dizer, vocês vão querer ter uma rádio, vocês vão invadir uma rádio para poder trabalhar na rádio. Então, eu tenho que invadir uma indústria, tomar uma indústria, a indústria tem que ser minha para eu poder trabalhar. Então, é algo meio maluco. E aí, esse processo do Abril Vermelho ensejou um movimento de Santa Catarina, do deputado Oscar Gutz, agricultor, começou produzindo leite e fumo, e foi sancionado pelo governador Jorginho o chamado Abril Amarelo, que é uma lei contra esse processo de invasões, que enseja aí movimentos da sociedade para que os proprietários de terra das pequenas propriedades possam se defender contra a situação, criando mecanismos de comunicação a polícias, em especial a Polícia Militar e a Polícia Civil, para evitar que isso aconteça. E a gente faz um monitoramento através do nosso Cyberlab, que foi criado. Esse Cyberlab monitora movimentos, todos os tipos de movimento. Inclusive, nós identificamos aqui em São Paulo um possível ataque ao MASP. Olha isso. Foi identificada pela Polícia Civil de Santa Catarina. Eles estavam com as plantas baixas do MASP para fazer um atentado de detalhe. Num dia que teria uma passeata, um movimento aqui. Daí o que eles iriam alegar? Um movimento de direito, o que eles iriam alegar? Esse povo aí só faz bagunça e tal. Então a gente conseguiu identificar essa situação pelo nosso cyber. E o nosso processo lá em Santa Catarina, o governador cunhou um mantra lá, que é linha dura contra o crime. Não vai ter moleza. Lá o bambu ronca, o bambu canta, porque assim, não vai entrar na propriedade porque nós vamos defender as pessoas da prática de crimes. Essa questão do Abril Vermelho, ele colocou muito bem, né? Eles usam o mês para cometer o maior número de crimes. Mas vale lembrar, e eu denuncio isso no livro A Face Oculta do MST, nós lançamos ele o ano passado no Abril Vermelho, né? E o segundo livro nós lançamos esse ano no Abril Vermelho também, que é o mínimo sobre o MST. Eu denuncio pela primeira vez na história do Brasil o Movimento Sem Terra como uma seita religiosa. Eu que tive um encontro com a doutrina cristã aos 8 anos de idade, minha mãe me levava para a Assembleia de Deus. Eu chego no movimento e eles oferecem para mim uma proposta de religião. E eu abraço essa religião porque, afinal, eles diziam que Che Guevara e Jesus eram amigos, tinham os mesmos valores, enfim. Né? Então eu acabo abraçando o MST como quem abraça uma religião. E o MST ele é uma seita religiosa com todas as letras. Eles criam a própria simbologia, a própria mitologia. Inclusive o Abril Vermelho é o mês em que ele sobe no caixão de 21 pessoas por conta daquele incidente, daquela tragédia que aconteceu em Eldorado dos Carajás em 1996. Então a polícia foi lá devolver a terra para o proprietário e eles estavam entrincheirados. Tem imagens disso no YouTube, a Globo noticiou na época, eles estão preparados para a guerra, tem trincheiras, sacos com areia, e a polícia chega e começa a atirar para cima. Os caras fazem o quê, Emílio? Eles vão para cima da polícia de fuzil, com facão, com foice, com pau, com pedra, encurralam a polícia num caminhão, ela não tem outra alternativa a não ser exercer o direito legítimo. Ela começa a atirar e os caras levando tiro de fuzil e indo para cima da polícia com pau e pedra. É uma loucura essa cena. E aí 21 pessoas morreram. E a partir dali, né, o Movimento Sem Terra já existia, mas a partir dali, eles sobem em cima do caixão dessas pessoas, transformando elas em heróis. Inclusive o acampamento que eu participei no Mato Grosso do Sul chamava-se Osiel Alves Pereira. Aí você vai estudar a história de Osiel Alves Pereira. Era um jovem de 17 anos. Ele entrou no MST com 15 anos de idade, uma criança. Mas eles viram ele como uma figura proeminente, começaram a dar cargos para ele, liderança. Ele se destacou, ele estava em Eldorado dos Carajás e ele entregou a sua vida. Porque esse é o nível de lavagem cerebral que eles promovem. Assim como eu, com 11 anos de idade, já quis matar um policial com um facão na mão, sendo usado como escudo humano numa manifestação para defender o acampamento Osiel Alves Pereira morreu, entregou a sua vida pelo movimento. Eu sei exatamente o sentimento que eu tinha no meu coração com 11 anos, dizendo assim, se o militante mandar, com esse facão aqui, eu vou matar esse policial. Ô Pedro, e qual foi a tua virada de chave? Porque você chegou lá criança e, chegar criança e reverter isso parece ser cerebral, né? Muito difícil, né? Como é que foi esse teu processo?
Cara, foi incrível. Como eu disse, eu tive acesso à doutrina cristã com 8 anos de idade. Minha mãe me levava para a igreja, aprendi os valores da Bíblia, as tias da escola dominical passando as historinhas de Davi e Moisés. Então eu tive um contato muito cedo com a fé cristã. Quando eu chego lá, eles me oferecem essa proposta de que o MST também é uma religião, que eu tinha que entregar a minha vida pelo MST, que afinal nós éramos como o povo no deserto, indo em busca da terra prometida, e os militantes eram Moisés, conduzindo o povo, tinha toda essa questão. Quando eu completo quase 20 anos de idade, eu vou para a cidade trabalhar. E aí tem até um meme, né? Essa camiseta que foi o motivo de eu viralizar em 2022. Tá escrito aqui, vai trabalhar vagabundo, o capitalismo é maravilhoso. E aí o cara tá segurando a carteira de trabalho. Porque de fato a minha libertação começou quando eu fui para a cidade trabalhar. E aí eu comprei a minha primeira bicicleta com 20 anos de idade. Eu falei, cara, o socialismo não funciona, porque eu não quero dividir a minha bicicleta com um vagabundo que não trabalhou para conquistar o que eu conquistei. Então começa um processo de libertação aí. Só que eu fui para um seminário teológico na cidade de Anápolis, em Goiás, onde eu moro hoje. E dentro do seminário eu comecei a entender a fé cristã e entender que os valores que eles diziam que eram cristãos, na verdade, eram completamente antagônicos à fé cristã. Exato. O marxismo, ele é um anticristianismo. Ele é o espírito do anticristo da modernidade. Importante citar, Pedro, com relação ao Abril Vermelho, no Brasil, no período de abril, nós tivemos 30 invasões de terra. Em Santa Catarina não aconteceu nenhuma invasão. De 2023, quando o governador Jorginho assume aí a liderança do nosso estado, ocorreram 4 tentativas de invasões, todas elas ocorreu uma garantia de propriedade ao legítimo proprietário. Então a gente tem trabalhado muito com a prevenção, garantindo essas propriedades das pessoas. Quem trabalhou tem o direito à propriedade. Nós estávamos conversando com o governador essa semana sobre o hashtag de vocês, eu já fui assaltado. Isso já era um adesivozinho da PAN, né? Sim, lá nos anos 2000. Verdade. Sim. E, para se ter uma ideia, em Santa Catarina, o nosso nível proporcional de crimes, de roubo, é igual ao de Portugal. Aqui em São Paulo é 5 vezes mais. Quando a gente combate aquela pequena invasão, aquele pequeno delito, e combate os grandes crimes, como a teoria das janelas quebradas, a gente evita com que as pessoas tomem conta de todo o processo. Então, na primeira tentativa de invasão, se ocorre uma repressão, isso vai gerar um processo de o cara pensar, eu não vou fazer. Então, esse é o mantra nosso lá em Santa Catarina, garantir a propriedade. Do Giuliani, né, de Nova York. Isso, Rudolf Giuliani. E detalhe, o processo de tolerância zero, de coibir os pequenos delitos, faz com que o Estado que tem o dever de combater o crime, seja maior que o criminoso. E a gente não pode permitir que o criminoso tome conta. Então, tivemos um conjunto de roubos lá em Santa Catarina, todos eles investigados. Nós aumentamos, Zuckerman, a produção, quando o governador Jorginho assumiu, de mandados de prisão em 65%. Então, a gente aumentou em 65% a nossa produção. Mandado de busca e apreensão na casa de criminosos em 59%. Fizemos operações em vários lugares do Brasil contra estelionatários, porque hoje um dos maiores males que existe na sociedade é o estelionato também. O golpe virtual dá um prejuízo de R$1.000 aproximadamente por golpe. São milhões de reais que estão indo para a mão de criminosos, isso é um grave problema. E a questão do roubo, do hashtag, o governador falou assim, não, em Santa Catarina você não vai ser assaltado. E o nosso índice em Santa Catarina de roubos é igual o de Portugal. Então, isso demonstra que uma atuação firme, sob liderança de um governador que dá liberdade para tu atuar, dá liberdade para tu combater o crime, né? Para o indivíduo. E um detalhe... Então, mas o segredo é o indivíduo ser forte. Porque isso aí que ele fala do sem terra, de toda essa coisa socialista, é coletivo. O que o Lenin falava? Ele falava o seguinte, vocês são tudo mais ou menos, o partido decide o que você vai fazer, nós do partido somos os caras que vão decidir, comanda. E você, como indivíduo, vai seguir o que a gente fala. Idiota útil, né? Exatamente, você é o instrumento do partido. Então é isso que para você ficar sempre... Não é isso. O partido guia você. Isso está no chip das pessoas. Está no chip das pessoas. Você não tem nada, como aparece alguém nos acampamentos do MST. Exatamente. 90% é massa de manobra. O acampamento do MST é o pensamento do Lenin. É o quê? Aquela turma que está lá... Massa de manobra. Sozinhos eles não podem fazer nada. Eles têm que fazer o que o movimento fala para eles fazerem. Sim. Mas a pessoa que está lá é só um instrumento da voz do partido. Esse é o princípio de toda a galera. Mas tem uma coisa. Se eles têm... se eles têm isso, são crimes
antes da invasão. Aí eu queria perguntar para o delegado, que o Pedro comenta assim, que é basicamente um mini exército sendo treinado. Guerrilha. De guerrilha. Um exército vermelho, é literalmente. uma, sei lá, equivalente ao início das Farc. O que a polícia está fazendo para, pelo menos assim, o direito de se manifestar é válido, o direito de cometer crimes não. O que está fazendo para evitar esse armamento? Então, acampamento e qualquer local do Estado não é terra de ninguém, para começo de conversa. Então, se alguém estiver portando uma arma lá, nós vamos fazer um relatório, pedir uma busca e apreensão, cumprir e prender o cidadão. Além desse monitoramento de movimentos pela internet, através do Cyberlab, a gente tem pessoas que atuam em cada cidade de Santa Catarina, nas 295, com o intuito de ficar levantando informações de todos os tipos de crime. Aqui eu não estou criminalizando ninguém, nenhum tipo de movimento. Mas o criminoso que pratica um crime, ele tem que ser responsabilizado. O problema do revolucionário é que ele espera na terra o que a maioria das pessoas espera no céu. Então as pessoas começam a pensar, meu Deus, no céu eu vou ter isso. E o revolucionário, ele pensa, não, aqui na terra eu posso ter isso. Como os países teocráticos, né? Quando tem é muito parecida a doutrinação que vocês estão falando aqui. E vale lembrar que quando eu denunciei o que está escrito nesse livro aqui, por incrível que pareça, foi o primeiro livro na história do Brasil a expor o Movimento Sem Terra, os bastidores, de alguém que conhece as estratégias. E você conheceu o Stedley lá? Você conheceu ele? Meu sonho era sentar numa mesa com ele pra gente debater sobre MST, mas até hoje ele nunca teve coragem. Então fica aí mais uma vez o convite, João Pedro Stedley, Guilherme Boulos, qualquer um. Eu quero que alguém tenha coragem de sentar comigo e dizer que é mentira tudo que está acontecendo nos acampamentos do MST e do que está registrado nesse livro. Agora Boulos, o que o Boulos falou outro dia aqui? Que ele foi, é um negócio do... Ele me chamou de vagabundo. Do Airbnb, chamou você de vagabundo? Entreguei o livro pra ele lá em Brasília, ele sai daqui vagabundo. Não, ele falou um negócio do Airbnb, né? Que o problema do Airbnb tá acabando com a cidade. Isso é um absurdo. Eu queria saber, que nem assim, vocês que estão lá em busca de terra, né? Você estava, na verdade, e as pessoas que estão sempre estão ali por conta disso, porque quer ter um lugar e tal. Agora, queria saber o que você pensa das pessoas que sempre apoiam, mas moram em mansão, pessoa que não tá lá no dia a dia, nunca entrou no acampamento e usa bonezinho. Queria saber a sua opinião, como que o MST consegue entrar na mente dessas pessoas aí? Melhor pergunta impossível. A Bela Gil recentemente... na verdade, tem uma frase muito emblemática da Bela Gil que diz: comida é um ato político, comer é um ato político. E pelo visto, não comer também, né? Porque ela foi em Cuba e ela disse lá Cuba é um país muito pobre. Eles não são tão miseráveis assim como dizem, né? Tipo assim, o país está devastado, destruído, as pessoas emagrecem em média 10 quilos por ano no país. E ela tem a coragem de pisar, testificar que de fato que nós falamos sobre o socialismo é verdade, mas ela diz que não são tão miseráveis assim. Não, os pobres gente boa. Mas assim, o boné do MST, essa sinalização de virtude, é parte dessa seita religiosa que eu disse. É a religião dos 3 M's. Eles são maniqueístas, ou seja, divide a sociedade entre o bem e o mal. Todo mundo de lá é do mal e todo mundo de cá é do bem. Ela é maquiavélica, porque tudo que eles fazem é justificado pelo grande sonho socialista, e também são marxistas, porque você tem que pagar o pedágio pro marxismo. E o que acontece? Não existe artista global com o bonezinho do MST de graça. A Bela Gil, ela lucra muito com essa pauta dos alimentos orgânicos, demonizando o MST, mas o restaurante dela é sempre orgânico, mais 10, 15 vezes mais caro do que qualquer restaurante convencional. Então você tem a Paola Carosella, aquela chefe do Masterchef lá também, né, que demoniza. Porque o agronegócio coloca 5,6 litros de agrotóxico na mesa de cada brasileiro, matando o brasileiro. É uma conta burra que eles fazem lá, que não existe. Já foi provado que para a pessoa comer 5,6 litros de agrotóxico no mês, no ano, ela tem que ingerir 137 quilos de batata, 1.000 quilos de batata por dia. Então, assim, é uma conta boa que eles fazem. Mas são pessoas que lucram e lucram muito na produção, tem fazendas. Sim, as ONGs também. As ONGs. Interesses, né? Tem muito interesse aí, né? Então o Marco Palmeira também, o autor Marco Palmeira, vai no acampamento do MST, fez um documentário, usa o bonezinho do MST, tem uma fazenda que lucra muito com alimentos orgânicos, demonizando quem coloca alimento em 1,5 bilhão de pessoas, que é o agronegócio do Brasil, e aí dizem que o MST produz, né, alimento orgânico. A única coisa que o MST produz é terra improdutiva, ou seja, eles pegam uma terra que é produtiva, invadem e tornam ela improdutiva. Mas eu até pensei que o Stedley era
mesmo sem terra, mas depois que eu li o teu livro, eu descobri que ele era engenheiro agrônomo e não, economista. Não, sem terra é a massa de manobra, né? Eles têm Hilux, eles têm fazenda, eles têm... Viajam pra China junto com... Mas são sem terra, não o são governo sem e carro. lança o abril vermelho da China. Ele tava na carreta furacão. Você viu na carreta? Não vi essa, não. Ele tava na carreta. Lá em Santa Catarina o movimento é com terra. A carreta é maravilhosa. A carreta, porque entre eles se resolvem lá. Então, é de fato uma religião. Inclusive, as pessoas não sabem, o movimento sem terra ele começa em 1979 como um movimento cristão. O primeiro acampamento do MST foi uma invasão programada pelo João Pedro Stede, as pessoas nem queriam invadir, não sabiam o que era. Ele foi lá, ele diz isso no livro dele, Brava Gente, convenceu as pessoas a cometerem uma invasão, convenceu o padre da Teologia da Libertação a fazer presente no acampamento, e a primeira imagem do primeiro acampamento do MST no Brasil tem uma cruz e um padre rezando a missa. O comunista no Brasil nasceu da igreja. Que é o maior paradoxo. É incrível. Quando você fala que quando você fala mas quando você fala para qualquer cara de qualquer lugar, eu falo, não, o comunismo no Brasil nasceu na igreja. Eles invadiram, a União Soviética invadiu o Vaticano, isso lá na década de 1920, 30. O professor Olavo de Carvalho fala muito bem disso. É verdade. Eles se infiltraram na igreja, se tornaram padres, criaram uma falsa teologia, chamada Teologia da Libertação. Essa Teologia da Libertação, eles assinaram um Pacto das Catacumbas, inclusive está agora em alta, né, o Vaticano. Houve o Concílio Vaticano II, em 79. Alguns padres comunistas assinaram o Pacto das Catacumbas. Um desses bispos era o Dom Helder Câmara, que fundou no Brasil a CNBB. Isso. A CNBB fundou a Comissão Pastoral da Terra. O João Pedro Stede, ele era presidente da comissão e fundou o Movimento Sem Terra. Então é um movimento que começa com a cara católica, falso catolicismo. Os católicos sabem muito bem disso. Isso, inclusive, é combatido pelo padre Paulo Ricardo, enfim, todos os católicos tradicionais. Isso aí, cada um tem a sua história, cada um tem a sua narrativa. Algo que eu vejo importante, como muda isso? Como muda essa realidade? E aí o governador Jorginho, ele criou uma ideia em Santa Catarina. Sem segurança a gente não tem presente, porque tu não consegue sair na rua sem ser assaltado. Mas sem educação tu não tem futuro. Então ele criou um programa chamado Universidade Gratuita, que dá a universidade pro cara de medicina, odontologia. O cara vai se formar e vai trabalhar. Porque, via de regra, tem alguns autores que dizem que o revolucionário ele também é preguiçoso. Porque ele não quer passar trabalho e alcançar as coisas. O que ele quer é ganhar as coisas de graça. Tudo de graça. Então, pacientemente, a gente vai ter que trabalhar para chegar onde chegou. O Emílio está desde 83 no rádio, trabalhando e construindo. E tem vagabundo aqui que fala, pô, você fica só 2 horas por dia aí. Mas porra nenhuma. Mas você é um opressor, né? Aí o vagabundo... branco, hétero... O vagabundo fala, pô, você fica só 2 horas por dia. É isso aí, tá vendo? O cara não olha quanto tempo você Demorou camelou na sua vida para poder ficar 2 horas aqui. Você é um Mas aí eu vou... opressor. Capitalista, um cis branco, filha da mãe, tóxico. E agora vai ser outra coisa também importante. Eu trouxe pro Morgado, pro Alba, pro Sami, pra ti, Emílio, pro Gueré e pro Zuckerman, uma viatura. Opa! Vou deixar aqui na mesa. 0 km. Pra deslocar, né? Ela tá lá, eu vou entregar depois pra vocês. Meu sonho era que ficasse em cima. Não, vou deixar a pequena viatura e um boné da Polícia Civil de Santa Catarina também. E aí a gente trouxe essa camiseta aqui, cara, que é do PCSC Linha Dura contra o Crime. Que foi alcunhado pelo governador Jorginho lá em Santa Catarina. A gente não vai dar moleza para criminoso, não vá para Santa Catarina cometer crime. Quer ir para trabalhar? Vai ser bem assim. Tem um vídeo fantástico de Santa Catarina expulsando os invasores que trancaram a BR ali. Para mim é um dos clássicos, né? Os caras quebraram os MST no pau e tiraram todo mundo. Mas você sabe que isso aí é uma coisa que o brasileiro... Isso aqui vai ter que ser a sociedade brasileira que vai ter que pensar isso. Sim. Porque a esquerda, ela é muito gentil com o criminoso e ela é muito cruel com a vítima. Isso, desde que o mundo é mundo, eles são assim. Com os bandidos, eles são gentis. E com as vítimas, são cruéis. Emílio, quem é que sai da delegacia? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar como sociedade. Quem é que sai da delegacia antes? O cara que receptou o teu carro que foi furtado ou roubado ou a vítima? A vítima sai depois. O criminoso tem que dar prioridade para ele
ele tem que pagar fiança passa pela burocracia, e tem que né? sair. A vítima tem que provar que o carro é dela, levar um documento, buscar em casa e fica o dia inteiro aí enrolado. Possivelmente esse cara vai ser solto e Isso aí é uma coisa que o Brasil a gente vai ter que saber para que caminho vai. Ou a gente vai para o caminho lá de Medellín, lá da Narco-Estado, vai para aquele lado, ou a gente vira um país decente, né? Até saiu um documentário também na Brasil Paralelo agora, que é Paraíso em Chamas, né? Sobre o Rio de Janeiro. Sim, da Brasil Paralelo. Tem um dado fantástico. O professor Olavo de Carvalho fala isso no livro Imbecil Coletivo. Claro. Em 1979, quando surge a primeira invasão do Movimento Sem Terra, os comunistas, principalmente os guerrilheiros, também estão sendo presos no período militar e eles vão parar no presídio. E nesse período, no Rio de Janeiro, eles começam um movimento político dentro dos presídios que vai dar origem à Falange Vermelha. Na Ilha Grande. Que vai dar origem ao Comando Vermelho, que começou com um movimento marxista político e aí se tornou depois outros braços como o PCC. Então, o crime organizado, inclusive, não tem mais tanto interesse, esse documentário fala muito bem sobre isso, na questão da venda de drogas. Já está ultrapassado, agora eles querem território. Sim. Porque quanto mais território eles têm, mais eles conseguem tirar a empresa de internet, colocar a internet deles. E os caras estão conquistando um espaço 10 vezes maior nos últimos anos agora do que em toda a história criminosa do Brasil. E eles têm uma ligação muito forte com o Movimento Sem Terra, porque afinal, falei até para o delegado Ulisses ali nos bastidores, quando eu denunciei o que está nesse livro, eu não recebi ameaça de morte direto do Movimento Sem Terra. Eu recebi a ameaça de morte das facções criminosas do Rio de Janeiro. Não foi nenhuma nem duas ameaças, foram várias. E eu decidi, ao invés de retroceder, lançar esse livro para expor. Você não viu? Até jogar tudo no ventilador. foram lá para os Estados Unidos. Agora estão fazendo um lobby lá para dizer que não são. Lógico. Não são Portugal terroristas. tá votado, Tem lobby lá nos Estados Unidos. Ó, tá aqui o livro aqui para você aqui. Pô, o papo sempre é muito bom aqui no Pânico, né? Com o nosso querido Pedrão aqui que esteve com a gente. Pô, obrigado pelo Pequim. O outro é lançamento também, o mínimo. Esse aqui é o mínimo. Tá aqui, ó. Tá à venda aqui. Boa. Você pode comprar aí nas livrarias do Pedro Pôncio. Muito obrigado, Pedrão. Quero agradecer também, um prazer falar com o delegado Ulisses aqui com a gente também, lá de Santa Catarina. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado aqui pelo... Quero deixar a viatura aqui pra gente poder mostrar aqui para todo o Brasil o belo trabalho que vocês fazem lá. Jorginho. Muito obrigado. Obrigado, Emílio. Só uma última palavrinha, Claro. deixando claro pro pessoal. A gente está lançando, a Brasil Paralelo está lançando no dia 22 de maio, de forma gratuita, um documentário chamado MST Terra Prometida. Esse documentário está extraordinário, como sempre, a Brasil Paralelo é fantástica no que faz. Eles visitaram assentamentos, acampamentos em todo o Brasil, ouviram pessoas que foram vítimas do movimento, ouviram lideranças do Movimento Sem Terra e estão lançando esse documentário para mostrar a verdade do que acontece nos bastidores do movimento. Então tive a honra de participar, eles soltaram até um VT, tá passando aí. Boa. No dia 22 de maio, às 20 horas, os maiores lançamentos da Brasil Paralelo. A turma com o bonezinho, ó. Agora a Amazônia, eles já salvaram a Amazônia, né? Já Eu não tá vi tudo mais certo ela. lá. A Amazônia Música já da Amazônia. Tudo resolvido. Agora eles têm 790 milhões, né? Então, Muito bem, eu não tenho mais tempo agora, ficou o conclave hoje, mas o papo foi bom. Vamos marcar outro papo aqui com a gente. Excelente. Obrigado, muito obrigado pela presença de vocês.